Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou continuar aqui falando de Gênesis, né? Capítulo 6, somente 6, do versículo 5, 6, 7 e 8. Gênesis, né? 5, 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente, só má, né? Continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Ele se arrependeu, né, de ter feito o homem. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ele fala assim, né? Arrepende de ter feito, né? Até o 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, né? O Senhor Deus achou, assim, coisas boas, né, em Noé, né? Que construiu a arca, né? Então tem aqui uma explicação, né? Viu o Senhor que a maldade era grande. O Senhor Deus viu que a maldade era grande, né? Desde que o pecado entrou na humanidade pela desobediência de Adão. Desde que entrou no pecado, né? A desobediência de Adão. A natureza humana se tornou má, corrupta, depravada também, né? Depravada moral, e a violência e a pornografia e a incredulidade dos dias atuais, né? Tudo isso, né? Nos dias atuais, né? Corrupta, depravação moral e a violência, a pornografia, a incredulidade dos dias atuais. Estão iguais ou piores do que naquele tempo, né? Agora está pior, né? Lá em 2 Timóteo 3, 1, 19 diz, né? Os últimos dias são trabalhosos. Noé era um homem justo, íntegro e andava com o Senhor Deus. Noé sempre andava com o Senhor Deus. Por ter esse caráter, ele não seguia a imoralidade da sociedade da época. Ele não seguia, né, aquela imoralidade da época, né? O temor e a obediência de Noé fizeram com que o Senhor escolhesse para dar início a uma nova humanidade. Deus dali deu o início de uma nova humanidade, né? A partir da geração dele, tá, né? Tá aqui no versículo 17 e 18, né? Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra inspirará. Mas contigo estabelecerei minha aliança, estarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, né? Todos subiriam na arca, né? As mulheres dos filhos deles também, né? Deus diz a Noé: contigo estabelecerei estabelecerei a minha aliança, após anunciar seu juízo sobre a terra. O dilúvio que destruiria homens, mulheres, crianças, né? O dilúvio destruiu tudo, né? E todo ser vivente, né? Também, né? Então, o Senhor Deus mencionou uma aliança que faria com Noé. Ele mencionou, né? Para que ele e sua família fossem preservados. Deus fez isso, né? A fé de Noé nas promessas de Deus foi mostrada quando sacrificou 100 anos da sua vida na construção da arca. Ele levou 100 anos para construir a arca, né? Hoje, para nós, hoje, né, assim, é a fé sincera que a gente tem que ter em Jesus, né? Nós hoje temos essa fé no Senhor Jesus, que poupa da maldade e da destruição que atinge o mundo, né? A maldade, destruição que atinge o mundo, né? Então, hoje nós temos Jesus. Tudo, né? Ele veio, né, para ensinar nós, né, todas essas
coisas que tinha, tudo, né? Então, Deus ali devastou toda aquela cidade ali, morreram todos, 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 né? Então, esse é o grande segredo para quem deseja ser bem-sucedido em tudo, né? Às vezes a pessoa quer ser bem-sucedido em tudo, é a obediência, né? 1 Pedro 3,20 diz: Jesus pregou por intermédio de Noé, a fim que ninguém perecesse no dilúvio, né? Jesus intercedeu, né? Noé sacrificou 100 anos da sua vida construindo a arca. Muitos gozavam dele, né? Riam, falavam que ele era louco, caduco, né? Quando veio o dilúvio, todos se divertiam, todos estavam bebendo, cantando, se divertindo, e a chuva lá vinha o dilúvio, né? E eles estavam ali numa boa, estavam até cantando na chuva ali, né? Não acreditaram, né? Na palavra de Deus, né? Se divertiam, então, passados, então, 150 dias, Deus se lembrou de Noé e da família e dos animais, que eles estavam na arca, né? Aquela arca foi construída, né, ali, Deus mandou, Deus medida, tudo certinho ali para ele, né? Os compartimentos, tudo, onde ia ficar os animais, eles, a família, e tudo, né? Então Deus mandou ele construir aquela... eram madeiras muito fortes, assim, né? Para suportar, né? Tudo, né? Então as águas baixaram e fez as águas baixarem, né? Isso mostra que quando enfrentamos dilúvios, né? Que nós também enfrentamos dilúvios, né? Injustiça, perseguições, devemos confiar no caráter justo e fiel do nosso Deus. Nós temos que confiar, né? No caráter de Deus, na justiça de Deus, né? Mas tem que andar direitinho ali, né? Sempre obedecendo o que não é para fazer, a gente não faz, fica, né? Sempre tem que pensar o que está fazendo, né? Deus jamais falhará com aquele que possui aliança com ele. Deus nunca vai falhar com aqueles que possuem uma aliança, né? Então a gente tem que andar assim, que às vezes acontecem coisas ruins na vida, né? Mas a gente tem que pensar, mas o que eu fiz, né? Não é por a culpa em Deus, né? Tem gente que já põe a culpa em Deus. Deus, onde que está Deus? Onde que ele está? Que não viu isso, que não está me acontecendo, né? Mas a pessoa precisa pensar o que ela fez, né? Como ela agiu, como ela fez, né? Porque a maioria das vezes nós mesmos somos os culpados, né? De tudo, né? De tudo mesmo, que aqui esse pessoal lá não acreditava em Deus, riam, bebiam, comiam, dançavam, né? E não estavam nem aí para Deus, mas nem um pouco mesmo, né? E veio o dilúvio, aconteceu tudo isso que está aqui escrito na Bíblia, né? E o povo salvou-se só ali o Noé, né? E a sua família, né? Eram 8, né? Da família, né? Porque era 3 filhos, 3 filhas, né? E daí, então, Deus salvou eles, né? Todos, né? Ali e a família de Jó, né? De Noé, né? Então, assim que nós temos que ser, né? Nós temos que orar pela nossa família, para estarem todos juntos ali sempre, que aí no mundo a gente está vendo muita briga, muita destruição, matança, matando um, matando o outro, crianças, o que tem de crianças mortas, né? Ou esqueceram ela no lugar, ou apareceu um bandido, ela estava sozinha, né? Caindo de prédios, as crianças, né? E então a gente fica pensando assim que se nós pensar mesmo, nós somos os culpados. Nós somos os culpados, né? Então por isso que tem que ser chegar a Deus, pensar bem, né? Ir na igreja, né? Aprender a palavra de Deus, que é muito importante. Vocês vão sempre na igreja, aqui na Universal, o dia todo tem cultos, né? À noite também tem cultos, né? E então Deus está chamando todo mundo, né? Ele está avisando, né? Não é por falta de aviso, né? Porque Deus, como Deus avisava lá, né? Noé, né? Então nós temos que ser um Noé aqui, né? Escutar, obedecer a palavra de Deus, né? Para a gente ter uma vida mais assim tranquila, né?
Sabe que ontem aconteceu uma coisa comigo, eu sempre faço isso que eu vou falar agora, sempre faço, né? Eu vou assim na janela, né? Converso com Deus, né? Então, mas sempre quando chove, quando eu vejo que vai vir, anunciam ventanias, coisas, quando eu vejo alguma coisa assim, eu vou na janela e falo com Deus, né? Então, daí tava aquela ventania, assim, né? Barulho das árvores, árvore e tudo, né? Daí eu fui e falei, Deus, né? A chuva, o vento é de Deus. Pode ventar, pode chover à vontade, mas se a potestade, o principado, dominador do inferno, quiser colocar suas patas imundas no que é de Deus, vocês estão amarrados e acorrentados. E parou na hora. E não ventou mais. E não choveu mais. Então, a palavra é porque Deus está ouvindo, está vendo nós. Por isso nós temos que ter o cuidado de ter esse amor por Deus, né? Porque Ele está vendo tudo, tudo, tudo. Ele sofre junto com a pessoa, Ele vê tudo, né? É só se chegar a Ele, tem que se chegar. Daí eu convido vocês para irem na Igreja Universal, ali na João Negrão, né? 1530, né? Todos os dias tem cultos, né? Todos os dias mesmo, para vocês ouvirem a palavra de Deus. Vocês vão ouvir a palavra de Deus verdadeira, que está aqui na Bíblia, né? Então, é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.